Deus, Ele é dono da vida e da morte. O nosso Deus, Ele é dono da vida e da morte. Santo, Nada é impossível para o nosso Deus. Se Ele quiser matar, Ele mata. Deus Se Ele soberano, quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser matar os seus inimigos também, Ele mata. O nosso Deus, Ele é dono da vida e da morte. Deus Mas a palavra de Deus soberano, diz que nós temos que amar até o nosso próprio inimigo. Nós temos que amar. É, Jesus. Nós não podemos se misturar, mas nós temos que amar. Nós temos que amar, porque enquanto haver vida na terra, há esperança daquela pessoa se arrepender, daquela pessoa falar, eu não estou cansado dessa vida, e abrir o coração para Deus e ser uma nova criatura, irmão. Quantas pessoas não tem dentro da igreja que já passou do vale da sombra da morte? Quantas pessoas não tem dentro da igreja que já passou no leito de morte e Deus deu um novo nascimento? E Deus deu uma nova chance. Por isso que a palavra diz que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar ninguém, só Ele tem o poder de julgar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos para a aparência, mas o nosso Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Ele sabe como é que está você por dentro. Ele sabe como é que está a sua vida. Ele sabe como é que está a vida da sua família. Ele sabe como é que está as suas parentelas. Ele sabe por que você veio aqui nesta noite. Ele sabe. É, Jesus, aleluia. E se Glória você veio a aqui nesta Deus. noite, não foi porque você quis vir. Foi porque Deus trouxe você aqui. E eu creio, Pai, eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você Aleluia. vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui uma nova criatura na presença de Deus. Você vai sair daqui renovado, cheio do Espírito Aleluia. Santo. Porque Deus, Ele chamou você no meio dos seus como coluna. Para que através de você, a sua família, aquelas pessoas da sua parentela, aquelas pessoas dos seus lares, que não servem a Ele, passem a servir. Mas para isso você tem que ser o espelho. Para isso você tem que ser o centro deles, a obediência. Para isso eles têm que olhar para você e falar, eu vejo que verdadeiramente o fulano ou ciclano foi transformado. Eu vejo que verdadeiramente Deus transformou a vida deles. E se Deus transformou a vida deles, Ele pode transformar a minha vida também. Ainda há esperança, irmão, para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Quando a gente acha que está tudo destruído, ainda não está não. Porque a vida ela só acaba quando a pessoa morre, irmãos. A vida ela só acaba quando nós morremos. Que não existe mais salvação quando nós morremos. Se nós morrer no pecado, nós vamos direto para o inferno, irmão. Não existe mais salvação. Mas se nós morrer em Cristo Jesus, nós vamos para a glória, onde Jesus disse que ia preparar um lugar para chegar lá e estar adorando a Ele. Dizendo que Ele é santo, que Ele é digno de toda glória, que é digno de toda exaltação. Glória a Deus, aleluia. Aí o irmão de José jogou José no poço, tentou matar José. Só que Deus, Ele tinha um plano para a vida de José. E quando Deus tem um plano para a nossa vida, ela não pode ser frustrada. Os planos de Deus, ele não pode ser frustrado em nossas vidas. Aí Deus deu estratégia a outro irmão de José. Porque ia passando um homem, um mercador. Aleluia. E o irmão de José falou, por que nós não vendemos a ele? E aí os irmãos de José, ele pegou José e vendeu José como escravo. E José, ele foi direto para o Egito, para ser escravo do Egito. Olha os planos de Deus. Olha o que Deus fez na vida de José. Às vezes Satanás pensava que estava matando José, que estava oprimindo José, mas não estava não. Ele estava levando José para onde Deus queria, porque a ordenança que dá é Deus. Às vezes Satanás pensa que te está levando para o buraco, mas não está não. Deus está ali dizendo, não, é como eu quero. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas é para ele aprender. É para ele aprender. Ele vai passar pelo deserto, mas é para aprender no deserto. Glória a O Deus. deserto é a escola de profeta para você aprender. Oh, glória a Deus. Para poder chegar no deserto, você alcançar a terra prometida. Ei, Jesus, Mas quando aleluia. chegar na terra prometida, você vai continuar tentando derrubar o gigante. Eita Deus, aleluia. Quando chegar na terra, depois que você passar pelo deserto, que
Deus falar, tá como eu quero, e mandar você para a terra prometida, você vai continuar pelejando contra o gigante. Você vai continuar guerreando contra o gigante. Porque a palavra de Deus diz, enquanto nós estivermos aqui nessa terra vivendo, nós temos que continuar lutando pela nossa salvação. Só que chegando no Egito, José ele foi vendido. Ele foi vendido por chefe da guarda, chamado Potifar. O chefe da guarda. Aleluia. Aleluia, Jesus abençoa, meu Deus. Tá bom. Ele foi vendido. Só que chegando lá, o chefe da guarda começou a olhar para José e viu que José, ele era uma pessoa de boa formosura, uma pessoa diferente. Que José não tinha aparência de escravo. E ele olhou que José era diferente dos outros escravos. As pessoas que servem a Deus, irmão, onde nós chegamos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Para que as outras pessoas olhem para nós e vejam a diferença. A diferença entre a luz e as trevas. Há diferença. Aí ele viu que José, ele era diferente. Aí ele viu que José, ele sabia escrever. E aí Potifar, ele começou a agradar de José. Ele viu que tudo que José tocava prosperava. Ele viu que tudo que José tocava dava certo. Aí ele colocou tudo na sua casa nas mãos de José, para José governar tudo na sua casa. Ele colocou tudo. Ele falou, você só não pode tocar na minha esposa. Só não pode ter o seu governo em cima da minha esposa. Só que aí o diabo, como ele é traiçoeiro, como ele vai continuar lhe tentando, como ele vai continuar tentando você para que você caia no pecado, o diabo ele usou aquela mulher, a mulher de Potifar, que eu creio ele que ela era bem bonita, por ela ser mulher do chefe da guarda de Israel, ou do chefe da guarda do Egito. E aquela mulher, ela achou José bonito, e ela queria se deitar com José. Só que ela achava que José, ele era qualquer um, só que José, ele não era qualquer um. José era o escolhido de Deus. José era obediente à lei de Deus. José era temente ao Deus que ele servia. Então José, ele não quis deitar com aquela mulher. Ele saiu correndo, ele fugiu da aparência do mal. Porque a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Muita gente cai porque não resiste o diabo, não resiste o pecado. Porque não anda em vigilância. E José ele resistiu o diabo. Que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. E José ele fugiu da aparência do mal a todo instante. Você acha que foi fácil para José ser escravo? Você acha que foi fácil para José ser tentado, sendo morto pelo seu próprio irmão, da sua família? Não foi fácil. Mas José ele estava ligado em Deus. José ele crea em Deus. José ele sabia que Deus podia todas as coisas. Que não adianta a tempestade se levantar. Não adianta o mar se agitar. Não adianta, porque Deus é que estava no controle da vida de José e ele sabia. Glória a Deus. E ele Deus. não ia negar ao Senhor em nenhum instante. Santo Deus. José ele permaneceu fiel a Deus. Meu Deus, aleluia. Aí o marido daquela mulher, ele chegou, ela falou para ele, e ele trancafiou José na prisão. E José, ele foi para a prisão. José ele foi ser escravo, ele foi quebrar pedra. E ele ficou ali há muito tempo naquela prisão sendo escravo. Mas José ele não deixou de adorar a Deus. José ele não deixou que a sua fé enfraquecesse. Aleluia. José ele não deixou de crer no seu Deus, que Deus podia. E ele sabia, se ele estava passando por aquele processo, que era a permissão de Deus. Glória a Deus. Porque José ele sabia que ele não mandava mais nele, mas Cristo mandava nele. Que é Cristo que estava na direção do seu barco, guiando ele. Glória a Deus. E a partir dali, Deus fez um reboliço na vida de José naquele lugar, onde ele revelou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Tudo estratégia de Deus para que Deus cumprisse o que ele prometeu a Abraão lá atrás, de transformar sua descendência numa grande nação. Aí Deus ele fez o que? Ele criou um reboliço. Aí José ele revelou o sonho daqueles dois homens, que um ia morrer e que um ia
ser absolvido. E aconteceu igualzinho. Mas ele falou para aquele homem: quando chega lá, se tu tiver que voltar a trabalhar para o rei, você se lembra-te de mim. Só que todos olhavam, José ele era acusado de um crime que ele não fez. Mas todos olhavam para José e sabiam que ele não cometeu. Porque José era diferente. Aleluia. Aí José ele fez o quê? Ele falou para aquele homem. E chegando lá, o rei teve um sonho. Tudo estratégia de Deus. Ele teve um sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Que se consumia. E ficava só a vaca magra. A vaca gorda, a vaca magra consumia, engolia a vaca gorda. E a espiga, brotava aquela espiga bonita, e a espiga velha vinha e consumia aquela espiga. E aquele rei ele fez de tudo para que fosse revelado aquele sonho. Chamou mago, chamou feiticeiro, todos eles para poder interpretar aquele sonho. Mas nenhum deles conseguiu. Irmão, o que é para Deus fazer, não adianta outras pessoas tentar fazer, não. O que é para Deus revelar, não adianta outras pessoas tentar revelar. Os projetos de Deus que é para Deus fazer, não adianta outros tentar fazer, não. Porque tem que ser conforme a vontade de Deus. Só que aí aquele copeiro, ele olhou e falou assim: eu senti um que interpretou o sonho meu lá na prisão. E aconteceu certinho. Aí falou: manda chamar ele. Quem é ele? José. Que ele foi acusado disso. Mas ele é um homem bom. Aí o rei mandou chamar. Mandou cortar sua barba, lhe vestir. E José veio. E José interpretou o sonho de Faraó. Mas quando José interpretou o sonho de Faraó, Faraó olhou para ele e José falou, ele falou: o que eu tenho que fazer? José falou: você tem que arrumar uma pessoa que sabe administrar, que vai ser 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Só que ele olhou para José e falou: não existia pessoa melhor para poder comandar entre 7 anos que não fosse você. Aí ele pegou, tirou o seu anel e colocou o anel no dedo de José. E falou: tu terás toda a autoridade, só não acima de mim. E governará todo o Egito, você vai ser o governador do Egito. E ele passou no carro e mostrou a José, a todo o povo do Egito, que estava sujeito à autoridade de José, só não acima de Faraó. Aí dali ele estava cumprindo o projeto, Deus estava cumprindo o projeto dele na vida de José. Aí dali José começou a trazer sua família para o Egito. E aquela família de José ela se tornou uma grande nação daquele Egito. Olha a promessa que Deus fez a Abraão, que ia transformar sua descendência numa grande nação. A nação de José do Egito é a nação que foi escravo do Egito, que estava se multiplicando, que foi escravo de Faraó. E é a mesma nação que o Senhor libertou aquele povo e escolheu o seu servo Moisés para libertar aquele povo. Aleluia. Mas você sabe por que Deus deixou aquele povo perecer do Egito e ser escravo? Porque quando ele veio para o Egito, eles passaram a praticar a vontade do Egito. Eles passaram a praticar, adorar os deuses do Egito. Muitos passaram a fazer idolatria do Egito, a usar pulseira, a usar brinco. Muitos passaram a fazer a vontade do Egito. Aleluia. E se o Senhor te escolheu, Ele não quer que você se contamine com o mundo. Você tem que ser diferente. Você tem que ser escolhido de Deus, separado, um espelho. Aí o Senhor deixou aquele povo perecer ali, sendo escravo de Faraó. Só que quando o Faraó começou a oprimir mais ainda naquele povo, que eu creio que foi permissão de Deus, porque quando a gente não passa a obedecer a Deus, Deus começa a apertar. E situação começa a levantar na nossa vida para que nós venhamos lembrar do nosso Deus, para que nós venhamos lembrar a ser obediente à lei de Deus. Porque tem aquele ditado que diz: você quer... Como é que chama? Você quer conhecer o homem, dá poder para ele. E tem aquele ditado que diz também que Deus não dá asa à cobra. Às vezes Deus permaneceu nós até aqui porque Ele sabe os nossos limites. Ele sabe se nos der coisa boa. Ele sabe se nos der bonança. E nós vamos esquecer dele, irmãos. E aquele povo, ele começou
lembrar de Deus, só para ele. Começou a lembrar de Deus. Aí começou a clamar a Deus. Aí Deus levantou um libertador chamado Moisés para libertar aquele povo. Aí Deus tirou aquele povo da escravidão de Faraó, abriu o mar vermelho, olha os milagres. Passou aquele povo pelo Egito, venceu muitos exércitos, derramava maná para aquele povo, não deixava sua roupa envelhecer, a sandália dos seus pés envelhecer, fez jorrar água da rocha para aquele povo, e mesmo assim o povo continuava murmurando, e mesmo assim o povo continuava desobediente a Deus. Até que Deus deixou aquele povo 40 anos perecendo no deserto, 40 anos por causa da desobediência. Às vezes nós sofremos por causa da nossa desobediência. O nosso Deus é dono da prata e do ouro. O nosso Deus é rico em tudo. O nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus pode todas as coisas? Pode. Mas se nós queremos ser obediente a Ele, nós temos que cumprir a sua lei, os seus mandamentos. Se nós queremos que nossa vida vá bem, nós temos que permanecer seguindo a Ele. Não importa a barreira, não importa a luta, nós temos que permanecer fazendo a vontade de Deus, irmão. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não temos nada a perder, irmão. Nós só temos a ganhar. Aí Deus começa a prosperar o nosso celeiro. Deus começa a multiplicar o azeite. Glória a Deus. Multiplicar a farinha da panela. Deus começa a enviar servo dele para poder ajudar, abençoar o seu servo. Irmãos, quem serve a Deus vive de milagre. Milagre, eu sou prova viva disso. Nós vivemos de milagre. Porque a palavra de Deus diz: se nós passar pelo vale da sombra da morte, nós não teria nada. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Deus vive. Só que aí, por causa da rebeldia do povo, o Senhor falou que aquele povo não ia entrar na terra prometida, que só ia entrar Josué e Caleb na terra prometida, porque foi obediente a Deus. Às vezes nós temos muitas coisas grandes para alcançar. Às vezes nós temos muita vitória para alcançar. Mas isso depende da gente. Depende muito da gente. Ser obediente a Deus. Passar a buscar a face do Senhor. Passar a poder praticar a vontade de Deus. Ser guiado por Deus. E aí Deus vai agir. Porque a mesma coisa que Deus operava no passado, Ele opera agora. Aleluia. Mesma coisa que Deus agia, Ele continua agindo. Basta nós clamar. Porque a palavra de Deus diz em Crônica, 2 Crônica 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do Meu céu, Deus, perdoarei o seu aleluia. pecado, sararei a sua terra. Desperta a tua igreja, E não Jesus. sabe o que isso quer dizer? Que tem que haver arrependimento. Não é arrependimento da boca para fora, não. É arrependimento daqui, ó, do coração. Tem que haver arrependimento, sinceridade. Porque aonde você dobrar o seu joelho, não vai ser a sua voz que vai chegar até Deus. Vai ser o seu clamor, irmão. Igualmente aquele cego Bartimeu, quando clamava no meio de uma grande multidão, onde muitos pediam para que ele se calasse, como é que Jesus ia ouvir? Mas o clamor dele chegou até ele. Aí Jesus parou e mandou que o chamasse. Aí as pessoas veio, chamou ele, levou ele até Jesus. E Jesus falou: o que quer que eu te faça? Mas Jesus primeiro deixou ele clamar lá a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí pediram para ele se calar, ele clamou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? É persistência. É não desistir. Não desistir de clamar a Deus, não desistir dos seus projetos, não desistir dos seus sonhos. Porque quanto mais Satanás dizer que está tudo perdido, você lembra daquele lá de cima, lembra de Deus Todo-Poderoso, e ainda há esperança, irmãos. E aí Jesus mandou chamar aquele cego falou: Senhor, eu quero que eu veja. Jesus queria saber da boca dele: o que queres que eu te faça? Jesus quer saber de nós o que ele quer que nós façamos, o que nós queremos que ele faça na nossa vida, irmãos. Depende de nós. Deus, aleluia, glória a Deus. E de repente aquele cego, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou, porque a morte da cruz ela não tinha sido consumada. Só Jesus e Deus que poderia operar o milagre, só Ele poderia dar a salvação, irmãos. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus diz também, Isaías 59, eis que a mão
está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas a nossa iniquidade é que faz divisão entre nós e Deus. Sabe o que a palavra de Deus está falando, irmão? É o nosso pecado, é quem separa Deus da gente. Quando a pessoa fala, Senhor, o Senhor esqueceu de nós, Senhor, o Senhor se afastou de mim, irmãos, não é Deus que se afasta de nós, não. Jesus, ele morreu de braço aberto e ele continua assim, ó. Vem, meu filho, se arrependa dos seus pecados, Aleluia. se converta dos seus maus caminhos, que eu estou te esperando, irmãos. Somos nós que se afastamos de Deus através dos nossos pecados, das nossas práticas. Por isso, irmão, nós temos que andar em vigilância, nós temos que andar buscando fazer a vontade de Deus. Nós temos que andar, irmãos, colocando a nossa vida cada dia no altar com Deus, irmão, porque nós somos miseráveis, nós não somos dignos de nada, nós somos pó, nós temos que reconhecer isso, que nós não somos nada. Mas meu o nosso Deus, Deus, o qual aleluia. vem nos aperfeiçoando a cada Glória a dia, Deus, é quem nos sustenta e Ele vai continuar nos sustentando. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos para casa, igreja? Amém? Amém. Então bate palma.